Eu sou o Carlos Galdino e hoje estou com Daniel Pimentel. E Benfica. E vamos lá. Está começando o Politcast. Tem uma pergunta que me fazem muito aí nesse sentido, foi feita há não muito tempo, que é justamente como é que o partido se posiciona em relação à propriedade privada. Aí eu presumo que a pessoa está falando de propriedade privada dos meios de produção. O problema dessa pergunta é que você vai conceber que só existem duas formas de propriedade, que seria a propriedade estatal e a propriedade do capitalista, por assim dizer, né? E essa galera ela não vai pensar em propriedade dos meios de produção, numa propriedade cooperativa, numa propriedade comunitária, que seja um negócio autogerido, mas que a gente não precise necessariamente depender do Estado. Isso no começo da União Soviética, o que aconteceu foi isso, né? O Estado se apropriou dos meios de produção todos, ou quase todos, e você tinha ali esses três meios, né, que seria o privado, que restou muito pouco, o estatal e o comunitário autogerido. Não se ouviu falar mais de nenhum outro, passados alguns anos, que não fosse o estatal, porque você fica nessa ideia dentro da esquerda ortodoxa que você estatiza o meio de produção, você deixa ele sob o controle do governo, para depois você entregá-lo à comunidade que vai se beneficiar primariamente daquilo ali, aos trabalhadores ou a sociedade menor ao redor ali. E a gente pula mais ou menos essa etapa ideologicamente, no sentido que você pode começar já com um meio de produção autogerido. Você não precisa nem começar com ele privado para ser estatizado e depois passado para a autogestão, e você não precisa nem começar com ele sendo criado pelo Estado para depois ser autogerido. Você já vai direto na ideia de que as pessoas elas têm, em suma, o direito e a capacidade de gerenciar os recursos que estão ali para elas. Como o Partido Pirata se posiciona em relação a outros partidos já existentes e movimentos sociais, por exemplo, PT, PSDB, Partido Novo, PCB, UNE, UJS, Levante, MST, MBL, essas letrinhas todas aí que povoam, né, o nosso cenário político. Cara, vamos lá. Essa pergunta é capciosa, assim. Eu sou acostumado, eu não vou colocar isso como uma posição do partido, como uma posição pessoal de Benfica. Eu sou colocado como uma pessoa muito sectária. E em determinados aspectos eu gosto muito disso. Mas eu entendo que dentro de determinadas pautas e determinadas conjunturas você vai ter que fazer concessões de se relacionar com algumas organizações e movimentos, né? Isso dito, lembrar que exatamente 2 meses atrás, inclusive hoje, eu estava ali jogado no chão da rua apanhando dos movimentos dos integrantes de um movimento social desses. Então, assim, um problema que eu coloco muito é que eu vi isso, assim, comecei minha militância no movimento estudantil e evoluí para fora disso porque é um ambiente extremamente tóxico, né? Você tem, primariamente, jogo de poder. As pessoas elas não conseguem conceber que a organização delas não vai mandar naquele espaço. Então elas fazem a disputa dos espaços, isso aí de uma entidade estudantil, de uma manifestação, de uma pauta, assim, essas tretas todas com as organizações aqui em Fortaleza começaram na ideia de que eu cheguei, isso aí não é uma questão para além do partido, é uma questão da minha posição enquanto anarquista, da posição
que os anarquistas aqui de Fortaleza tomaram, né? Nós chegamos para essas manifestações fora o Temer, contra a PEC 241, e por aí vai. Esses movimentos começaram a tratar com a gente porque eles se entendiam como donos da pauta e donos da rua quando estavam na manifestação. E isso é uma replicação de um comportamento que ele é colocado em outros espaços. No movimento estudantil, você vai ter essa disputa e, quando uma organização ganha uma eleição de DCE, que é a entidade, em teoria, representativa dos estudantes na universidade, essa organização vai comandar a entidade da forma como ela bem entender. Então não vai ter um controle, não vai ter uma possibilidade de controle do corpo estudantil sobre o que está sendo feito. Quando estavam rolando as ocupações de escolas aqui em Fortaleza, teve um movimento desses que o cara chegou lá na escola e disse: olha, a gente pode tomar a frente da ocupação por vocês, porque a gente tem experiência com fazer ocupação e não sei o quê. E a galera ficou, assim, totalmente embasbacada com a empáfia do cara de chegar e colocar uma proposta dessas, né? Você teve aí no Rio de Janeiro e em São Paulo organizações que foram expulsas e que depois fizeram faixa, assim, não queremos essa organização aqui na nossa escola. Porque o pessoal pega justamente todas essas questões como um espaço de disputa de poder para que a voz, a vontade da organização seja executada. E a gente entende justamente o oposto. Você tem que deixar que a vontade das pessoas que estão conduzindo o processo seja executada. Só um parêntese, viu? Que em Arapiraca aconteceu também esse tipo de treta nas ocupações. Pois é, você vê que assim, não é uma conspiração nacional, né? Não é necessariamente uma coisa que o comitê central do partido vá lá e faça uma reunião para dizer, mas isso é uma coisa da cultura política dessas organizações, de que elas só conseguem tocar a política desse jeito. Elas não conseguem pensar em formas de participação popular. E enquanto o ambiente em que a gente está tendo que se relacionar com qualquer organização dessas seja saudável nesse âmbito, a gente pode até dialogar. O problema é que ser saudável nesse âmbito de não ficar impondo o que a sua organização, o que o seu partido, o que o seu movimento quer fazer ali para o conjunto das pessoas, é muito raro. Assim, habitualmente a galera já chega querendo mandar. Ou então, um pouco antes de começar as ocupações aqui em Fortaleza, começou a ter um monte de eleição de grêmio estudantil e a galera dessas organizações, desses partidos, estava se matando, se engalfinhando para ganhar essas eleições, porque já estavam vendo o clima de ocupação começar a acontecer e queriam, através do Grêmio, comandar as ocupações. Então, assim, é muito difícil que seja razoável você ter um ambiente desses, né? Mas, quando você tem, a gente consegue dialogar. Existem organizações que vão ter como definição própria não deixar que isso aconteça de jeito nenhum, né? Quando você viu, por exemplo, o MBL com esses movimentos desocupa. Assim, eles têm a definição de que eles não vão deixar a vontade popular acontecer de jeito nenhum, porque eles têm uma galera cheia da grana ali financiando eles por trás para não deixar que isso aconteça. Mas, pessoal, não vai haver diálogo. Mas, enquanto houver uma boa vontade de fazer a voz do povo ser ouvida, a gente está lá. O problema é que é muito difícil isso acontecer. Cara, acho que vocês falaram tudo, né? Aqui em Maceió também aconteceu isso, essa treta, né? Entre a galera que estava ocupando e outras galerinhas aí. E foi bem sinistro. Tenho aqui uma lista de temas que podem ser um tanto polêmicos, e a intenção era saber se o Partido Pirata já tem um posicionamento em relação a eles, né? Também, se não tiver, não tem problema, é só pra gente ir pintando melhor o partido, né? Para quem não conhece. O primeiro o impeachment foi um golpe? Dentro do partido a gente não tem uma posição oficial sobre isso, embora eu acredite que a grande maioria das pessoas acredite que foi. A questão é que daí eu vou colocar, dado o fato de que a grande maioria do partido é
de anarquistas, é menos a questão de importar se foi golpe ou não, mas de entender que esse tipo de golpe, esse tipo de coisa acontecendo é uma consequência quase que natural da democracia representativa bancada por corporações. Então, quando o interesse da corporação é de que se mude ali o governante, eles vão dar um jeito de mudar. Ou seja, tá mais pra foi mais um golpe, né? Não é meu Deus, foi um golpe, é o fim do mundo. Precisamente isso. Foi mais um. Acontece enquanto não mudarem as regras do jogo, vai continuar acontecendo. Esse aí é mais fácil de deduzir, né? Mas qual a posição do Partido Pirata sobre compartilhamento de arquivos? 120% a favor. Não é uma ligação direta, mas é uma perseguição muito comum do partido com a igreja copimista. É uma igreja que acredita na divindade do compartilhamento de arquivos. Você compartilhar arquivos é você dar o acesso à cultura e ao conhecimento, ou, como se diz em inglês, sharing is caring, compartilhar e se importar. Essa eu não conhecia. Mas a posição do partido é favorável ao compartilhamento de arquivo independente da finalidade, mesmo que seja para uso comercial, porque esse é um ponto polêmico, né, quando se trata de liberar compartilhamento. Assim, você compartilhou o arquivo com a comunidade, você não tem muito ali como controlar o uso que vai ser feito dela, né? Para você ter um software livre, você tem aquelas 4 liberdades que você tem que compreender, e dentro da ideia do copyleft, que é o que a gente joga a priori, você é impedido de fazer um uso comercial disso depois. É claro que você não vai, por exemplo, um profissional, aí jogando até o meu próprio exemplo de vida, profissional que trabalha com design gráfico, ele vai baixar uma versão pirata do software para poder tocar o trabalho dele. Isso aí não é uma coisa maldosa, por assim dizer, né? O cara tem uma ferramenta ali que tem que estar disponível abertamente para que ele precise trabalhar. Você vai pegar um pacote desses da Adobe, custa hoje em dia R$300 por mês. Para começar, o design não vai ter esse dinheiro todo para dar. Então, desde que seja uma questão de subsistência, eu acho que é bem tranquilo. E o Uber é uma boa ideia? A gente não tem uma posição fechada sobre o Uber em si, apesar de que, ano retrasado, salvo me engano, um representante do Uber veio procurar o partido e a gente simplesmente disse, nós não estamos interessados. O que a ideia do Uber, não especificamente do Uber, mas de modelos parecidos com o do Uber, são muito boas. Você descentralizar a gestão da coisa. Quando você tem ali uma corporação que ela está pegando 25% do dinheiro que você recebe com uma corrida e usando para virar uma multinacional que se recusa a negociar direitos dos trabalhadores, isso aí muito mais recentemente tem entrado muito em debate no ano qual é a cidade lá dos Estados Unidos. Acho que a gente falou disso no podcast passado. Oi, a gente falou tá publicado lá no 69, no episódio 69. Que eles entraram na justiça para não ter que negociar direitos trabalhistas, né? Então você chega pro cara e diz, a gente dá um aplicativo aqui para você se conectar com o seu cliente, mas a gente não vai bancar a manutenção do seu carro, a gente não vai bancar absolutamente nada ali, você não vai ter nenhum direito trabalhista e a gente tira o nosso da reta se você tentar qualquer coisa. Então, nesse sentido, você não está trazendo nenhuma grande vantagem. O que eu acho mais razoável, um modelo que seria muito similar ao Uber, seria que houvesse uma taxa mínima ali muito inferior para manter a infraestrutura do serviço funcionando. Você vai ter que pagar uma infraestrutura de rede para manter os servidores do aplicativo, você vai ter que pagar analista de sistema para deixar o negócio tudo funcionando redondinho, desenvolvedor para ir desenvolvendo aplicativo, funcionalidade nova, suporte e tal. Você vai ter uma estrutura dessa básica para que o serviço possa continuar funcionando a contento.
e você vai ter custos associados a isso. Se você tiver um valor que banque essa questão, ele sai muito mais interessante, porque o profissional ele vai ter ali um ganho maior, ele vai ter um suporte. Uma das coisas assim, pegar o exemplo aqui de Fortaleza, que o Uber é proibido aqui, reza a lenda, e ninguém tem confirmação disso evidente, de que o irmão do prefeito aqui da cidade é dono de 80% das vagas de táxi existentes. E por conta disso se baixou um decreto da prefeitura proibindo o Uber ou qualquer outro aplicativo desse tipo. Sendo que, assim, para você ver a ironia, né? Teve um encontro de prefeitos lá em Brasília e o prefeito de Fortaleza estava andando de Uber por lá. Então, o que acontece? Se você é pego numa blitz sendo motorista de Uber, seu carro é apreendido, você vai ter que passar alguns dias ali para desenrolar a burocracia, pagar uma multa e poder pegar seu carro de volta. O Uber ele vai bancar para o motorista que se encontra numa situação dessas, de 5 diárias de aluguel de carro, o preço da multa, e eu acho que basicamente não vai ter muito mais gasto envolvido, e assistência jurídica, né, para caso de processos, etc. Assim, apesar disso tudo, o que você tem é que o Uber é uma empresa multinacional de 30, 40 bilhões de dólares que está, como eu falei lá no último episódio, usando esse dinheiro, esse lucro aí que eles têm, apesar de darem um suporte mínimo para o motorista, para desenvolver tecnologia de carro autônomo. Então, você não tem uma boa intenção por trás, você não tem uma intenção de efetivamente criar um mercado sem monopólio. Você tem uma empresa que explorou um nicho com inovação ali para criar outro monopólio. Agora, quando você tem uma intenção realmente de facilitar o encontro entre fornecedor de serviço e cliente, sem construir uma corporação gigantesca e sem fazer pesquisa para tornar esses funcionários obsoletos e por aí vai, você tem um modelo muito mais interessante de descentralização das relações de serviço. Você tem um cara que ele não fica mais dependente de uma cooperativa de táxi, ele não fica mais dependente do Uber, ele não fica dependente de nada, ele só tem um serviço ali que ele paga um valor muito menor para encontrar os clientes com mais facilidade. Como você falou anteriormente sobre o diagrama de Nolan, né? Eu vejo o Uber assim, como uma situação que tem uma resposta muito fácil se você não vê essa armadilha. Porque é justamente essa linha aí de liberal e autoritário. Né? Quando você sai do autoritarismo, não necessariamente você torna a coisa mais acessível e democrática. Às vezes você gera um outro autoritarismo não estatal, né? Um outro poder, que é mais ou menos o que acontece na troca de sistema de táxi pelo Uber hoje em dia, né? Por aí. É precisamente isso. Você sai do autoritarismo governamental para uma empresa que diz, a gente dá essa, mas você vai ter que seguir essas regras aqui, e se você reclamar que está sendo mal pago, se você achar qualquer problema, se lascou, assim, você está por conta própria. Então, o autoritarismo da regra que você tem que aceitar ali de um contrato de prestação de serviço. Sem direito a férias, sem direito a 13º. Tem caso, assim, de que o cara, para conseguir tirar R$10 a hora de pagamento, de lucro, por assim dizer, né, com o carro dele, ele tem que trabalhar 12, 16 horas por dia. Eu uso o Uber por falta de opção mesmo. Eu vou conversando com os motoristas, é isso, o cara tá assim, quebrado, porque são 5 horas da manhã e ele tá trabalhando desde meio-dia. Ele parou para comer um sanduíche, tomar um café, e você fica nessa questão. Você pode estar, isso é uma coisa que eu já vi, que eu conversei com o pessoal, você pode estar dirigindo a 12 horas, e se você tentar deslogar do aplicativo do Uber, ele vai começar a te mostrar mensagens assim, de incentivo. Não fique mais um pouco, você ainda consegue ganhar mais dinheiro. Olha só essa região aqui que está pedindo mais motorista. Então,
É uma maquiagem bonitinha para uma situação escrota. É. E o Partido Pirata já tem um posicionamento sobre aborto? Então você tem, dentro do aborto, dentro da legalização das drogas, uma questão, para começar bem simples, do direito ao próprio corpo. Você, não vou nem entrar nos debates de mais detalhes, por assim dizer, mas é uma questão muito simples. Assim. O que você faz com o seu corpo que não prejudica outras pessoas, não tem por que ninguém ficar indo em cima. Assim, o Estado não tem que se meter com isso, a igreja não tem que se meter com isso, a comunidade não tem que se meter com isso, ninguém tem que se meter com isso, é uma decisão sua. Se você for pegar as outras implicações disso, assim, o aborto é um procedimento, quando feito de forma legalizada, com política pública certinho para isso, ele é um procedimento extremamente simples, indolor, que não dá sequela, que não causa problemas para a saúde da mulher, que não vai causar problemas psicológicos e por aí vai. Quando você tem dentro de si a mesma concepção que rege a legalização do aborto em lei, que é o fato de que não tem um bebê sendo assassinado ali, é uma gravidez indesejada que no último caso você descobriu que ela existe e você vai tirá-la, mas é uma parte do seu corpo. Você não está cometendo nenhuma atitude absurda. Você está fazendo sei lá, de uma maneira muito torta, é uma coisa similar a tirar uma verruga que acabou de crescer na ferida que você teve. Não tem por que se encher de moralismo em cima disso. E na legalização das drogas, a gente vai de uma forma muito parecida. Assim, dentro da temática antiproibicionista, que é um dos meus focos de militância maiores, você vai debater mil coisas sobre a questão de como a guerra às drogas ela é usada para legitimar o genocídio da população da periferia, você vai ter a questão do sistema prisional, que a gente falou no episódio passado, e você vai ter a questão dos viciados, né? Então, só que se você for pegar um estudo aí mais razoável, existem vários, ele vai te deixar bem evidente o seguinte aspecto: o vício ele não é uma coisa inerente à substância. Né? O vício ele é uma questão de, digamos assim, desengajamento social. A pessoa vai se viciar em heroína, ou a pessoa vai se viciar em bingo, ou a pessoa vai se viciar em qualquer coisa, seja ela uma substância química ou não, para suprir uma necessidade social dela que não está sendo suprida de outras maneiras. Então, é um problema muito mais ali de saúde pública, não só para você deixar que a pessoa possa ter uma vida saudável sem ter que deixar de usar a substância, se ela não quiser deixar de usar ainda, agora que redução de danos, mas também de saúde pública no sentido de como as relações interpessoais estão afetando a nossa saúde mental e fazendo as pessoas irem para drogas cada vez mais. Você vai daí tratar que o cara que é viciado em crack, que a vida dele é uma merda e ele quer esquecer dos problemas todos da vida, você vai tratar ele de um jeito, mas o cara que não consegue viver sem tomar um Rivotril para dormir, uma Ritalina para acordar, você vai achar perfeitamente normal. Inclusive, são questões assim, quando você tem as drogas legalizadas, você tem as drogas com controle de qualidade, o Rivotril e a Ritalina vão fazer muito mais mal do que um maluco que for meio quilo de maconha por dia, assim, tá? Exageros. Então, o cara que fuma 10 baseado por dia, ele vai ter muito menos problema de vida do que um cara que fica o tempo todo se entupindo de ansiolítico, de antidepressivo, de antipsicótico, de remédio para dormir e por aí vai. É uma questão, fazer um resumão aí dessa história, bem simples. Não causa mal a ninguém, a não ser que você proíba. Então, não tem muito o que debater. O que eu vejo em comum dos dois casos, tanto do aborto quanto da legalização das drogas, é justamente, se resume bem nisso que você falou no final.
né? A maioria dos problemas que trazem, né, que essas situações trazem, é por conta de serem ilegais, né, o aborto mesmo. O índice de morte das mulheres que recorrem ao aborto é alto, por quê? Porque elas são obrigadas a recorrer a procedimentos clandestinos, né? Depois que o Uruguai legalizou o aborto, o índice de mortes por aborto foi 0. Simples. A proibição do aborto, ela é extremamente ineficaz em proibir que abortos sejam feitos, mas ela é extremamente eficaz em matar mulheres. Eu conheço um número de mulheres que já abortaram e, assim, uma coisa que eu já tinha para mim muito tranquila de construção de militância, porque eu fui perguntado para elas por desencargo de consciência. Alguma vez a problemática do aborto ser legalizado ou não passou pela sua cabeça na hora de fazer? Nenhuma delas disse que sim. Todas elas. A guria que fez um aborto no hospital particular, dentro da salinha do médico ali, bonitinho, um negócio bem discreto, para a guria que teve que ir para uma clínica de fundo de quintal e sobreviveu por um milagre, todas elas dizem que era irrelevante que o aborto fosse legalizado ou não. Mas nesse âmbito é irrelevante. Era uma necessidade que elas julgaram, né? Ter a necessidade naquele momento, então não importa. Exatamente. A decisão, né? E o pior é que a gente está com um Congresso que quer piorar ainda mais a situação do aborto hoje, né? Porque até o momento, se eu não me engano, é permitido em casos de estupros, em certos casos. Eles querem que até esse seja proibido. Você tem aquele projeto de lei absurdo de que para você poder ter os procedimentos, não só a questão abortiva, mas no geral, a mulher é estuprada e ela chega no hospital relatando isso, o que vai acontecer é que ela vai receber pílula do dia seguinte e ela vai receber o tratamento antirretroviral para caso que por causa da possibilidade do estuprador ter HIV, que ela já comece a tentar ali impedir que o vírus passe para ela. E o projeto de lei é que você tem que ir numa delegacia para fazer o BO para depois chegar nessa situação. O que é fato é que a grande maioria dos estupros ela não é denunciada porque para você chegar numa delegacia, primeiro, você vai ficar horas para ser atendido. O cara que vai te atender vai te olhar com aquela cara de você só tá aqui porque você transou e se arrependeu. Você foi extremamente maltratado ali, para depois disso, que você já estava sensibilizado a priori, você poder ir no hospital e fazer todos os procedimentos que você tem que fazer, é uma coisa estúpida. Assim, coisa estúpida. E o médico que indicar profilaxia de gravidez, que é pelo dia seguinte, vai correr o risco de perder o direito de exercer a profissão. Então, assim, quando você tem essas pautas reacionárias, conservadoras aí, ditando questões que são de saúde pública, não são uma questão de opinião, você não tem nenhum prognóstico positivo. E a independência do Banco Central, como o Partido Pirata encara? Assim, eu vou ser muito sincero, que eu não tenho uma experiência gigantesca em termos de economia e tal. Então eu não posso dar uma opinião muito aprofundada sobre isso. Posso colocar mais sobre as questões inerentes aí, que você vai ter de taxa de juros, por exemplo, definida pelo Banco Central, Comitê de Política Monetária, que é uma questão que na prática você tem uma taxa de juros altíssima para barrar a inflação, mas que não funciona nem de um jeito nem de outro, só funciona para ampliar o lucro das instituições privadas. Definição de métodos de economia e as questões todas. Então, nesse sentido, eu entendo que a autonomia do Banco Central ela é um tema pernicioso para além de si próprio, né? Uma questão que vai mais na vibe do o que o governo faz com isso. Você pode defender uma autonomia do Banco Central
para que a política financeira monetária saudável não esteja ligada ao governo em questão, ou você pode ter uma autonomia do Banco Central para que você entregue e fazer como estão fazendo aí agora, de terceirizar para fora do país a produção de papel moeda, que é o monopólio da Casa da Moeda. Então, é uma questão que vai nesse sentido de que viés que vai ser dado. Peraí, como é isso da Casa da Moeda? É uma questão assim, tem uma relação razoável com o Banco Central, mas não muito, são instituições separadas, né? Mas na semana passada foi passado isso, antes foi decreto, eu não lembro se isso está em tramitação no Congresso, da quebra de monopólio da Casa da Moeda em produção de moeda nacional. Câmara aprova medida provisória que permite compra de papel moeda fora do país. Isso foi em dezembro, mas trouxe com ele. Então, tá aqui, tinha sido aprovado na Câmara, agora foi aprovado no Senado. Então, acho que vai ser a próxima sessão presidencial. De forma muito similar a que a gente estava debatendo da reforma do ensino médio, isso foi baixado como medida provisória. Então, significa que o Congresso tem 120 dias para debater a matéria e depois desses 120 dias, goste o Congresso ou não, ela vai começar a valer. Uma frase que eu acho que ficou muito boa sobre desse novo programa de economia. Na última Assembleia, uma das coisas importantes que a gente votou foi a parte de economia do nosso programa, que ela estava bem precária antes. Essa frase ela fala que a liberdade econômica ela não é superior nem deve se sobrepor a outros tipos de liberdade. Isso aí a gente, lá no começo do partido, eu não era nem associado ainda, a galera foi vendo justamente que essa galera ultraliberal, marcapitalista, etc., foi se juntando os princípios, porque a gente tinha uma priorização muito forte dessa economia informal, né, mercado cinza e por aí vai. Sendo que isso começou a gerar esses debates problemáticos sobre a sobreposição da liberdade econômica frente a outros tipos de liberdade. Então a gente veio, acho que de 2012, a discussão vem desde 2012 e 2014 para cá se focando nessa questão de que a gente não entende que o monopólio estatal da economia vai ser positivo, mas a gente também não acha que uma economia acrítica, por assim dizer, vai resolver algo, porque no final das contas a liberdade plena vai ficar só para os detentores prévios do capital. O mesmo caso do Uber, né? A gente tira do Estado, mas vai botar onde? Se for para botar em um outro poder autoritário que não é democrático, piora. Precisamente isso. O Partido Pirata tem um posicionamento sobre bolsas e programas de incentivo de modo geral, Bolsa Família, bolsas de estudo, fiéis. Uma pauta internacional dos partidos piratas, que a gente tinha falado lá no começo das pautas modificadas, é a renda básica de cidadania. A gente tem no Brasil alguns projetos de lei que debatem isso, e assim, a vibe vai, se você for pegar os economistas ultraliberais mesmo, tipo, o Milton Friedman da vida, ele vai debater o imposto de renda negativo, né? A partir de determinada renda você vai pagando imposto, e abaixo dessa determinada renda, ao invés de você pagar para o Estado paga para você, para que você sobreviva. E a base de cidadania, o que ela é? Ela é uma quantia X. Todo cidadão, independentemente de qualquer motivo, de situação de renda, de situação familiar, etc., todo cidadão vai receber esse valor X por mês do governo. E, obviamente, que daí, se vamos multiplicar aí por 12, vamos supor aqui, um exemplo bem porco, sem análise nenhuma, esse valor seja R$1.000 por mês, certo? Aí você multiplica por 12, vai dar 12 mil. Se a sua renda, aí, juntando com os impostos em geral que você paga, é mais de R$12.000 por mês, então você não vai estar recebendo nada do Estado, você vai estar pagando ao Estado.
mais os impostos todos que você paga nos produtos, nos serviços, imposto de renda e etc., for inferior a R$12.000 por mês, aí você vai efetivamente estar recebendo dinheiro do Estado para viver. E isso é uma questão, como eu disse, incondicional. Ela é universal, ela não vai requerer, como um Bolsa Família ou algo do tipo, que você tenha que comprovar determinadas situações de elegibilidade. Dessa questão do Bolsa Família é isso. A gente defende não exatamente o Bolsa Família, mas uma política ainda mais inclusiva, que seja uma redistribuição de renda que, a priori, assim, parece um negócio estranho, mas quando você se aprofunda na ideia da renda básica de cidadania, tem gente que chama também de renda universal, ela é bem mais interessante por conta desse sentido, assim, porque se você não precisa, se você é um milionário, você vai receber R$1.000 por mês do governo igual, mas aquilo ali é troco de pão para você. Então, vai mais ou menos por aí. Uma política de redistribuição mais agressiva. Eu vi um pouco sobre isso, disse que uma das vantagens é que, no fim das contas, o Estado termina até gastando menos do que gastava antes com pensões, com várias outras coisas, justamente por não precisar ser comprovado, né, a adequação de quem vai receber. Então o Estado economizaria nesse controle, nessa fiscalização. É precisamente isso. Assim, a gente tem. Você vai trabalhar na Receita Federal, que vê isso de uma maneira bem clara. Você tem todo ano milhares de pessoas que deixam de receber o Bolsa Família porque elas não se adequam mais àquela categoria. Das propagandas dos governos do PT, inclusive, era justamente nisso, de que tantos milhões de pessoas começaram a receber o Bolsa Família, e desses tantos milhões de pessoas, 30%, 40% tinham deixado de receber porque não precisavam mais. Sendo que, é isso que tu disse, tu vai ter que ter um sistema todo por trás averiguando se uma pessoa que não precisa mais receber, realmente não precisa mais. Você vai ter, aqui em Fortaleza a gente teve o caso da esposa de um político que ela recebia o Bolsa Família com uma renda altíssima. Assim, ela tinha carro importado e ia todo mês lá tirar R$70. Né? Mão de vaquice absurda. Quando você tira essa condição, não, você simplifica muito mais o processo. O funcionário público você pode remanejar para outras coisas e não precisa deixar ali, a estrutura de informática, tudo vai um custo lá para baixo. Pois é. O Partido Pirata volta numa semana.